A hipnose sugestiva. Por que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos? Mateus 24, 24. Os carentes querem ouvir alguém que os confortem e conduzam, que os protejam e curem de seus sofrimentos, e coloquem objetivos em suas vidas sem sentido. Alguém que estabeleça regras de conduta, de acordo com as suas ilusões conceituais de valores. E, assim, eles nem percebem que perdem a sua inestimável liberdade, e não desenvolvem mais por si mesmos. Ficam presos em limitações. Porque, no fundo, eles não têm ninguém em casa, em suas próprias consciências. São pessoas perdidas, sem o livre amor próprio. Eles buscam uma tábua de salvação em uma ilusão, em alguém, uma doutrina ou coisa. Eles são autômatos sem consciência, com os seus 7 sentidos cegos, sem juízo, que tateiam no labirinto de escuridão de suas ignorâncias, procurando a saída. Os seus sentidos viraram 7 demônios, ao invés de 7 anjos. Esses sentidos os conduzem a um inferno de mundo inferior de consciência, que os atormentam no fogo da verdade. Eles não compreendem que a vida é inefável, sem regras, como o livre amor real e puro. Inventaram tantas religiões, entretanto, nenhuma existe na realidade. Eles não enxergam que seus guias também são cegos de juízo. Desde as entidades espirituais, que há milênios enganam os médios, os cativando nas suas próprias ilusões de soberba. Os médios ainda não enxergaram que a teoria reativa de reencarnação é estúpida, pois, as crianças nascem puras, sem doutrina nem preconceito, sem dívidas passadas. Eles confundiram até as suas próprias visões subconscientes, vindas dos seus naturais dons paranormais, inventando doutrinas inúteis. Não existe meio discernimento, nem meia verdade, nem meia salvação de consciência. O ser evolui ou não. Não existe meio céu de lucidez, nem meio inferno de escuridão, logo, não existe purgatório, limbo, umbral ou outra mentira qualquer. O espírito evolui ou não. Os espíritos dos diabos nem encarnaram, muito menos reencarnariam. Depois de 3 eras e meia o fim de um ciclo evolutivo se aproxima, e 2/3 ou 0,666 dos espíritos, até depois da morte, vão queimar com a verdade no inferno, para se purificarem de juízo. As próprias premonições de fato já comprovam que a consciência ultrapassou o corpo mortal, certificando a vida eterna. E nenhuma religião. A consciência real é de amor, e não leis inventadas. O que nos une é o amor puro e não regras. As profecias são premonições de fatos, e nenhuma religião. As revelações só vêm para aqueles que sinceramente buscam a verdade, espontaneamente, com liberdade e pureza de coração, sem se prenderem a entidades, doutrinas e preconceitos. Afinal, uma mente limitada por conceitos não é livre para compreender a imparcial verdade. O amor real é absoluto, ele é infinito, não tem regras. Não adianta, não existe vida real para pessoas inconscientes. Para elas tudo é uma ilusão, uma mentira. Já estão mortas, sem vida, porque não têm a real liberdade do amor. Os crentes em religião ainda não se deram conta que os hebreus receberam as leis porque não tinham juízo,
pois adoravam até um bezerro de ouro. Pessoas puras e conscientes, com liberdade de amor próprio, respeitam o seu próximo, sem leis, sem sacerdote, sem templo, sem ritual e sem dízimo. O reino da lucidez não tem templo. O reino divino não vem com nenhuma aparência exterior, ele é de consciência interior. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. A lei e os profetas duraram até, inclusive, João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3, 14. Quem paga um dízimo abolido é anticristo, pois Cristo acabou com toda a mística lei de Moisés, inclusive o dízimo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Esses preconceituosos crentes insanos sem juízo ainda não compreenderam que cada um tem a sua liberdade sexual, sem o direito de censura por ninguém. Pecado é só injustiça. Pois a palavra vem de delito. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. O termo Cristo significa limpo, puro para ir a Deus. O termo Deus não é um nome ou entidade, mas a condição de uma consciência mais evoluída, adiante de outros seres. Assim, ninguém pode ir mesmo a Deus se não for o puro, como Cristo. Ressuscitar é levantar, despertar, acordar de consciência no espírito de verdade, da realidade da vida. Desde o início a consciência perfeita liberou o ser humano, mas alertou que a contaminação de preconceito de bem e mal matam eternamente a sua evolução de juízo. O paradoxo: quem tem religião não tem Deus, pois Deus é amor e não regras inventadas. Portanto, seja puro, sem doutrina nem preconceito, como Cristo. Ame ao juízo perfeito, sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ideologias inúteis.